Hoje pela manhã estava orando e comecei meditando na palavra do Senhor, onde diz em 2 Reis, capítulo 20, o versículo 1 vai nos dizer assim: porque aquele tempo Ezequias ficou doente de morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ter com ele. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O versículo 2 vai dizer assim: então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E o versículo 3 vai dizer: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti, com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu, meditando nesta palavra, comecei observando como é o nosso comportamento quando Deus fala conosco. Seja em qual for a circunstância. Naquele momento, Ezequias recebeu uma palavra que seria definitiva para ele. Olha, o profeta Isaías chegou cheio do Senhor, cheio da presença de Deus, virou para Ezequias e falou: põe a tua casa em ordem, eis que morrerás e não viverás, assim diz o Senhor. Foi dada a palavra. Virou e saiu o profeta Isaías e deixou Ezequias ali. Mas a postura dele naquele momento foi algo que fez toda a diferença. Ezequias vira então o rosto para a parede e começa a orar, começa a falar com o Senhor, né? Ele começa a falar com Deus. Muitas das vezes a nossa postura quando Deus fala conosco, às vezes fala algo que nós não queremos ouvir, que muitas das vezes nós achamos que Deus só tem que falar aquilo que nos agrade, aquilo que vai nos fazer bem. Mas muitas das vezes Deus precisa nos dar uma correção, Deus precisa ser mais severo para que nós venhamos nos comportar diante dele. E o comportamento do rei, ele virou o rosto dele para a parede e começou a orar e começou a falar para o Senhor. E se nós olharmos ali no versículo 3, ele começa a lembrar o Senhor dos seus feitos, de como ele se comportou na presença do Senhor, como ele fez coisas retas diante do Senhor, como ele se comportou. E nesse conteúdo, ele se comportando, ele falando com o Senhor do seu comportamento, no final vai nos relatar que ele chorou muitíssimo. Irmãos, será que nós temos conteúdo para apresentar ao Senhor? Será que o Senhor nos deu uma palavra, nós vamos poder virar para Ele e falar: Senhor, eu tenho andado reto nos teus caminhos. Eu tenho procurado fazer a tua vontade. Em meio a tantas perseguições, tantas investidas do inimigo, eu tenho me conservado, eu tenho sido fiel. No meio da tribulação, eu tenho sido fiel, Senhor. Nada tem abalado a minha fidelidade a Ti. Será que nós vamos falar com o Senhor dessa maneira e vamos chorar na presença do Senhor? Outra questão que eu quero levantar, irmãos, é se nós vamos chorar ou se nós vamos questionar. Muitas pessoas recebem uma palavra do Senhor, às vezes dura, às vezes uma palavra de correção, e começa a questionar com um e com o outro. Começa a falar, que o vaso veio e falou, que falou que eu quis me julgar. Muitas das vezes nós sabemos que estamos enquadrados em alguma coisa que o Senhor quer nos corrigir. Mas nós preferimos ficar omisso e não querer nos consertar. Mas o diferencial, irmãos, é que quando ele virou o rosto para a parede e orou, e ele começou a apresentar o Senhor, e ele chorou na presença do Senhor, o Senhor teve misericórdia dele, não deixou nem o profeta sair no pátio, mandou que voltasse lá, porque ele tinha acrescentado na vida de Ezequias mais 15 anos. Mais 15 anos.
por uma atitude certa. Por uma atitude certa que Ezequias tomou. Ele não foi questionar com ninguém. Ele não foi arrumar problema com ninguém. Ele não arrumou problema com Esaías porque estava lhe dando aquela palavra dura naquele momento. Ele não brigou com Isaías. Ele simplesmente virou o rosto, foi orar. Ele chorou muitíssimo. Ele apresentou o Senhor, o conteúdo que ele tinha na presença do Senhor. E o Senhor teve misericórdia dele, mandou que Isaías voltasse. Mas lá na frente dessa passagem, nós vamos ver o Senhor falando a ele que acrescentou mais 15 anos de vida para ele, através do mesmo profeta que o Senhor usou para falar com ele, que era para ele colocar a casa dele em ordem, que ele morreria e não viveria. Irmãos, vamos reavaliar qual é o nosso comportamento diante do Senhor, que vai fazer muita diferença como você se comporta no meio das tribulações, no meio das enfermidades. Deus pode lhe acrescentar, Deus pode aumentar na sua vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel para com você, Ele é fiel comigo. Talvez você está passando por uma assolação, por uma enfermidade. Talvez o médico não te deu esperança nenhuma. Talvez você já tenha ouvido, e para você não tem jeito, não tem solução. A vida que você leva não tem jeito. Mas eu quero falar para você, essa enfermidade, essa assolação, Deus pode mudar o quadro através do seu comportamento, através das suas atitudes. Deus pode lhe acrescentar anos de vida. Deus pode restaurar a sua saúde através da maneira que você lhe apresentar diante dele. Chora nos pés do Senhor, ora ao Senhor, fala com o Senhor. Não questiona com um e com o outro o que está acontecendo, não. Porque Deus, Ele está te vendo, Ele está vendo o seu comportamento. E como você se comportar, Deus vai agir ao seu favor. Fica na dispensação do Senhor, não questione. O que Deus mandar te falar, ouve em silêncio e comece a falar com o Senhor. Comece a conversar com o Senhor, porque Ele ouve a minha e a sua oração. Ele está atento à nossa oração, Ele está atento. Quando você chora nos pés do Senhor, Ele te responde. Louvado seja o nome santo do Senhor. Temos que parar de questionar a vontade de Deus e começar a ouvir, começar a nos humilhar diante dos pés do Senhor, assim como Ezequias se humilhou nos pés do Senhor. Nós temos que passar a nos humilhar nos pés do Senhor. Às vezes levamos notícias ruins da nossa vida para tantas pessoas, mas não dobramos nossos joelhos para falar com o Senhor. Tudo que estamos sentindo, estamos passando no meio da tribulação, porque Deus tem algo especial para mim e para você. Deus pode mudar esse quadro, em nome de Jesus. Ele pode mudar, fica na paz. Que Deus possa estar mudando o quadro da sua vida. O que o médico falou, o que um amigo falou, o que o vizinho falou, não importa. Importa que você dobrou o seu joelho e falou com o Senhor. Se falou com o Senhor, não questione. Adore o Senhor. Adore o Senhor.